E aqui estamos palpites de sábado, dia 25 do 1. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato Alemão. Augsburg contra Heidenheim. O Augsburg é o 12º e o Heidenheim o 16º. Nos últimos 5 jogos, o Augsburg venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Heidenheim venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, sendo uma vitória para cada lado, 4-0 e 1-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Dortmund contra Bremen. O Dortmund é o 10º e o Bremen o 9º. Nos últimos 5 jogos, o Dortmund venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Bremen venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, sendo uma vitória do Dortmund e um empate, 2-1 e 0-0. Palpite, casa gol. Freiburg contra Bayern. O Freiburg é o 8º e o Bayern o 1º. Nos últimos 5 jogos, o Freiburg venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Sofreu 1 ou mais gols nos últimos 9. Nos últimos 5 jogos, o Bayern venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Marcou 1 ou mais gols no segundo tempo em 8 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, sendo uma vitória do Bayern e um empate, 2-0 e 2-2. Palpites, over 0.5 HT, gol do visitante, jogo over, mais de 1 gol e meio. Mainz contra Stuttgart, o Mainz é o 6º e o Stuttgart o 4º. Nos últimos 5 jogos, o Mainz venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols no primeiro tempo em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Stuttgart venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e empatou 1. Mais de 0.5 HT gols na partida em 9 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, sendo uma vitória do Stuttgart e um empate, 3-1 e 3-3. Palpites, jogo over, mais de 2 gols e meio. Ambas marcam sim, over 0.5 HT gols. RB Leipzig contra Leverkusen. O RB é o 5º e o Leverkusen o 2º. Nos últimos 5 jogos, o RB venceu 4, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Leverkusen venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória de 3-2 para cada lado. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Mönchengladbach contra Bochum. O Mönchengladbach é o 11º e o Bochum o 18º. Nos últimos 5 jogos, o Mönchengladbach venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Bochum venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, sendo 2 vitórias do Mönchengladbach, 5-2 e 2-0. Palpite, casa vence, empate anula. Também temos mais 4 jogos pela Bundesliga 2 que são bons para o mercado de gols no ao vivo. Campeonato Espanhol, Atlético de Madrid e Vila Real. O Atlético de Madrid é o 2º e o Vila Real o 5º. Nos últimos 5 jogos, o Atlético de Madrid venceu 4 e perdeu 1.
Nos últimos 5 jogos em casa venceu todos. Marcou 1 ou mais gols em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos o Villarreal venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, sendo uma vitória do Atlético e um empate, 2-1 e 2-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Valladolid e Real Madrid. O Valladolid é o 20º e o Real Madrid o 1º. Nos últimos 5 jogos o Valladolid venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos o Real Madrid venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 4, empatou 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Essas equipes se enfrentaram ano passado e foi 3-0 para o Madrid. Palpite, fora vence. Campeonato francês, Mônaco e Rennes. O Mônaco é o 4º e o Rennes o 14º. Nos últimos 5 jogos o Mônaco venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 3. Nos últimos 5 jogos o Rennes venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como visitante também venceu 1 e perdeu 4. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 3. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, 2 vitórias do Mônaco, 2-1 e 1-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. PSG e Reims. O PSG é o 1º e o Reims o 13º. Nos últimos 5 jogos o PSG venceu todos. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 4, empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos o Reims venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Ambas marcam sim nos últimos 5. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, sendo 2 empates, 1-1 e 2-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato inglês, Bournemouth contra Nottingham. O Bournemouth é o 7º e o Nottingham o 3º. Nos últimos 5 jogos o Bournemouth venceu 3, empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa também venceu 3, empatou 2. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 3. Nos últimos 5 jogos o Nottingham venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 4 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 9 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, 2 empates de 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Brighton e Everton. O Brighton é o 9º e o Everton o 16º. Nos últimos 5 jogos o Brighton venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Não perdeu nos últimos 7 jogos. Nos últimos 5 jogos o Everton venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante empatou 3 e perdeu 2. Ambas marcam em 8 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, sendo uma vitória do Brighton e um empate, 3-0 e 1-1. Palpite, casa vence, empate anula. Liverpool e Piste. A odd dos Reds está muito baixa, 1,11. Para mim não vale a pena, então eu vou pular esse jogo. Southampton contra Newcastle. O Southampton é o 20º e o Newcastle o 6º. Nos últimos 5 jogos o Southampton venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa também venceu 1 e perdeu 4. Não venceu nos últimos 9 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos o Newcastle venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Essas duas equipes se enfrentaram ano passado e foi 1-0 para o New. Palpite, fora vence, empate anula. Wolverhampton e Arsenal. O Wolverhampton é o 17º e o Arsenal o 2º. Nos últimos 5 jogos o Wolverhampton venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2 e perdeu 3. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos o Arsenal venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 3 e empatou 2, marcou 1 ou mais gols em 9 de 10 jogos.
Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, sendo 2 vitórias de 2-0 para o Arsenal. Palpite, fora vence! Manchester City e Chelsea. O Manchester City é o quinto e o Chelsea o quarto. Nos últimos 5 jogos o Manchester City venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 9 de 10. Nos últimos 5 jogos o Chelsea venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. Essas duas equipes se enfrentaram 4 vezes ano passado, sendo 3 vitórias do City e um empate, 1-1, 1-0, 4-2 e 2-0. Palpite, casa gol. Campeonato italiano, Como e Atalanta. O Como é o 13º e a Atalanta terceiro. Nos últimos 5 jogos o Como venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, a Atalanta venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10 jogos. Essas equipes se enfrentaram ano passado e foi 3-2 para o Como. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Napoli e Juventus. O Napoli é o primeiro e a Juventus o quinto. Nos últimos 5 jogos, o Napoli venceu todos. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3 e perdeu 2. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos a Juventus venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1 e empatou 4. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 5. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória do Napoli e um empate, 2-1 e 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Português, Casa Pia e Benfica. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Turco, Galatasaray e Konyaspor. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Estaduais, Veloclube e Santos. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Palmeiras e Novo Horizontino. Palpite, Casa vence, empate e anula. Inter e Juventude, palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Volta Redonda e Flamengo, palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem o vídeo com os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E mais uma coisa, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo amanhã para o próximo vídeo.